Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos dar continuidade falando sobre os dons ministeriais. Na aula passada nós falamos sobre o ministério apostólico, o que é necessário, o que foi necessário para ser um verdadeiro apóstolo e quais são as características dos apóstolos atuais. Então você que não viu esse vídeo, nos acompanhe, os vídeos anteriores também. Tá bom, meus queridos? Para quem não me conhece, eu me chamo Fabrício. Você que não é inscrito no canal, você que é novo no canal, tem um botãozinho logo abaixo aí, inscrever-se. Vá lá, inscreva-se para que mais vidas sejam transformadas, pessoas estão sendo alcançadas, o evangelho está sendo pregado, a palavra de Deus está sendo divulgada com esse estudo. Então, meus amados, nos ajude para que mais e mais pessoas sejam impactadas com a palavra de Deus, sejam transformadas realmente a uma mudança em seu ser. Foi este o objetivo que eu criei este canal, para transformar vidas, meus queridos. E a sua ajuda para contribuir com esse projeto é de fundamental importância. Amém? Você coloca aí nos comentários qualquer dúvida, que eu responderei assim que possível, o mais rápido possível, né? Eu responderei a você. Eu irei disponibilizar também mais adiante meu telefone para as pessoas que queiram tirar dúvidas no particular. Nós sabemos que tem muitas pessoas que têm vergonha de escrever nos comentários, mas então vou disponibilizar o meu telefone. Você que tenha dúvida na lição, você que quer este material para dar na sua lição, fique à vontade. Amém, meus queridos? Vamos lá, lição de número 7, o ministério de profeta. Nós vamos falar, meus queridos, nessa aula sobre o profeta do Antigo Testamento, o profeta do Novo Testamento, os falsos profetas, as características do verdadeiro profeta e também dos profetas atuais. Não podemos deixar de falar, não é verdade? Nós vamos falar do Antigo, do Novo, precisamos falar dos profetas atuais. Então, nos acompanhe, fique conosco para que você possa aprender mais uma lição biblicamente, conforme a palavra de Deus. O nosso texto áureo: e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então, nós aprendemos nas lições anteriores que esses dons são dádivas dada por Deus, mas todos irão adquirir, todos vão ter estes dons. Nós vamos chegar lá, tá? O ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A nossa leitura bíblica em classe. O versículo 28 nós já acabamos de ler, tá? Vamos para o versículo 29. Porventura, são todos apóstolos?
São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? E ele mesmo, já em Efésios capítulo 4, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E ele deu alguns. Então, são todos apóstolos, profetas, doutores, operadores de milagres? Não. A resposta é não. Esses dons é dado para alguns. Ah, mas irmão Fabrício, eu queria tanto ser profeta, eu queria ser tanto um doutor, ensinar, eu queria ser tanto ser apóstolo nos dias atuais. Meus queridos, vocês têm que buscar. E como é que se busca? Eu já disse nas lições anteriores, leia a palavra de Deus, jejue, leia a Bíblia e Deus vai te responder, tá bom? Também com seu esforço. Nada, meus amados, Deus dá a quem Ele quer, mas também faça a sua parte. Então, todos vão receber? Não. E para qual finalidade são esses dons? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu estou explicando bem devagar, bem detalhado, porque é muito importante para você passar para os seus alunos, tá bom, meus queridos? Ou seja, esses dons, ele como que funciona, como que é trabalhado nisso? É para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então você vai ter esses dons para o aperfeiçoamento dos santos, para essa união, onde que todos possam ter um só pensamento em Cristo. É difícil, meus amados, mas nós precisamos pensar que o alvo é sempre Cristo. Nós precisamos ter essa unidade da fé, esse conhecimento do Filho de Deus. Eu espero que você tenha, eu espero que eu possa ter contribuído rapidamente com essa leitura bíblica em classe, que eu possa ter explicado para você, tá bom? Vamos para o nosso objetivo geral. Expor o desenvolvimento do ministério de profeta, os específicos, descrever a função do profeta no Antigo Testamento, explicar o ofício do profeta no Novo e esclarecer o verdadeiro do falso profeta. Nós vamos saber essa diferença, tá bom? A nossa introdução. A lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. Por que, meus queridos? Cada profeta profetizou em seu tempo, na sua cultura, no Antigo, no Novo e hoje nos dias atuais, tá bom? Cada profeta teve a sua passagem de acordo com o que foi, vamos colocar assim, disponível, os recursos da época, tá bom? A finalidade da época. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Ou seja, excelso tem um valor elevado, tem um valor sublime, um valor importante para a igreja de qualquer tempo e lugar. É verdade, irmãos, porque aquelas pessoas que não acreditam nesse dom está limitando
Deus. E Deus não se limita a ser humano. O ser humano tenta, com a sua mente, assim, tenta de alguma forma explicar os atos de Deus, mas não consegue. Tá? Nunca vai conseguir. Então, nós não podemos limitar o agir de Deus aqui na Terra. Deus faz o que Ele quer, Deus faz da maneira que Ele quer, Ele vai usar quem Ele quer. Então, me desculpe as pessoas que são cessacionistas, dizer, como nas lições anteriores nós estudamos, é você delimitar, é você restringir o agir de Deus. O profeta do Antigo Testamento. O conceito, tópico de número 1. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Então, o que é o profeta? É aquela pessoa que fala em nome de Deus. Ele é o embaixador, é o representante. O que é o embaixador, irmãos? É que representa uma instituição, representa um país, tá bom? Então, é um representante aqui na terra. É a voz de Deus aqui na terra. Esse que é o significado de profeta. E quando Deus ele levantava um profeta, designava-o para falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas. Então Deus agia, Deus não se restringia de uma forma limitada. Tá bom, meus queridos? Vamos para aqui, logo abaixo, vai dizer que o Senhor Deus ele levantou homens e mulheres. Notem, levantou Samuel, que foi o último dos juízes, o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Nós temos Elias, Eliseu, a profetisa Hulda e muitos outros como os profetas literários. Aí nós temos Isaías, Jeremias, Daniel. Meus queridos, os profetas aqui, como diz que Samuel ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas, quer dizer que foi uma coisa assim já formalizada, tá bom? Essa instituição. Por quê? Porque nós temos relatos bíblicos que Deus chamou Abraão de profeta. Mas, irmão Fabrício, aí você coloca no estreito. Mas Abraão profetizou para quem? Calma lá que eu vou explicar. Antes disso, tá? Eu coloquei aqui também sobre os profetas literários. Olha só, nós temos os profetas maiores. Eu gosto, a minha aula ela é bem explicada e eu gosto de explicar para vocês. Nós temos, já que estamos falando de profetas, então precisamos conhecer os livros bíblicos assim separados, tá, irmão? Apenas didaticamente nós temos os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores são os 12 livros que sucedem os profetas maiores. Nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? Eles são classificados assim por causa do seu volume literário. Não é porque profetas menores no seu nível de importância ele é menor. Não, apenas por causa do seu volume literário. Quem não leu Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são livros são livros com volume extensos, tá bom? Só o livro de Lamentações de Jeremias e de Daniel, que é um pouco menor, mas Isaías, Jeremias, Ezequiel, tá bom?
Então, meus queridos, voltando àquela parte do profeta, eu falei para vocês que o primeiro, quando a Bíblia fala de profeta, nós recorremos aqui a Gênesis capítulo 20, versículo de número 7. Olha só o que diz. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não o devolver, desculpe, irmãos, aqui foi um erro de digitação, mas se não devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então, Abraão, ele foi chamado de profeta. E eu escrevi aqui para vocês, irmão Fabrício, Abraão, como entender isso? Abraão, meus queridos, ele foi tão bom profeta por seus atos que nem precisou forçar ou convencer o filho de ele que ele precisava ser sacrificado a Deus. A mensagem que Abraão portava era traduzida não em palavras, mas em atos que iam fazendo com que aqueles que estão à sua volta, tanto os vizinhos como a família, passassem a crer que havia um Deus diferente dos demais, anunciados até então. Abraão, ele tomou atitudes erradas, mas a vida deles em atos, em palavras, foi conduzida a um profeta. Então, meus queridos, se você interpreta bem a Bíblia, se os seus atos são conforme a palavra de Deus, o seu agir é conforme a palavra de Deus, você é um profeta. Isso eu estou tirando da Bíblia Sagrada. É a Bíblia que diz assim. Então, quando a pessoa chama, você é um profeta, então a vida dele é pautada na palavra de Deus. A vida dessa pessoa significa que os atos dele são baseados, as atitudes dele são guiadas pela palavra de Deus. Amém, igreja? Eu espero que esse significado, muitas pessoas vão achar este significado novo, mas nós apresentamos, nós explicamos essas interpretações em cursos teológicos. Então, por causa disso que eu falo que a EBD é como se fosse um curso de teologia. Eu procuro trazer para vocês, entender vários aspectos que a Bíblia ela trabalha, tá bom? Então, profeta é aquele que anuncia a voz de Deus, anuncia a mensagem, e também não é só em palavras, é em atos também, é a vida na prática. Espero que você possa ter compreendido essa construção de profeta que só fala, né? Só apenas nós temos nós temos profeta apenas de falar para outro, apenas para profetizar essa parte, na verdade, de dizer algo. Não, meus amados. Abraão foi um exemplo de vidas no agir de Deus, trabalhava na vida dele, tá? Continuando o nosso estudo, o ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto. Gravem isso aqui, tá? Desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos. Vou baixar um pouco aqui. Emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como veio a mim a palavra do Senhor, e assim
e assim diz o Senhor, eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. E nós temos aqui símbolos e visões também eram em forma de Deus falar através de profetas a seu povo. E nós temos aqui, meus amados, Jeremias, nós temos Daniel, ou seja, essa mensagem oculta no livro de Daniel não tem só apenas Daniel na cova dos leões, as restrições alimentares, mas nós temos no livro de Daniel, capítulo 7, nós temos o leão, que é significado como a Babilônia. No livro de Daniel nós podemos estudar essa parte escatológica. O urso, que é o Império Medo-Persa, o leopardo, que era o Império Grego, faz referência a Alexandre o Grande, e também um animal espantoso, que faz referência a Roma. Então, meus queridos, é uma revelação que estava oculta, mas esses profetas nos revelaram, tá bom? No livro de Daniel, no livro de Isaías, que profetizou para o reino de Judá, nós temos vários e vários profetas, meus queridos. Se a gente entrasse aqui nessa parte profundamente, a aula seria muito extensa e não é este o objetivo. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois a sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Por quê? O profeta falava a verdade. Hoje você tem coragem de falar a verdade? Se você falar algo e se for contra o sistema, como é que fica a sua vida? Como é que fica o seu ministério? Como é que fica a instituição onde que você está? Se Deus falou realmente, meus queridos, não tem como guardar, porque hoje nós vivemos num mundo extremamente complicado. Então, se Deus falou, independente de onde que você esteja, fale, tá bom? O profetismo, de acordo com o dicionário teológico, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8, tanto em Israel quanto em Judá. Tá? Ou seja, foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Depois dessa separação do reino do norte, reino do sul, por volta, é uma data aproximada, 1931 a.C., ou seja, Reino do Norte com Jeroboão, capital Samaria, e o Reino do Sul em Jerusalém. E aí não foi porque agora vai ser instaurado esse ministério de profeta. Não, irmãos, foi o agir de Deus de levantar, tá, profetas, tá? Não é um movimento. Quando a gente pensa em movimento, que veio assim, que veio agora o homem, né, criou. Não. Deus, a partir desse momento, Deus, né, surgiu esse período, né, por volta aproximado, tá bom? Foi aonde que verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos, depois dessa separação do Reino do Norte com o Reino do Sul. Continuando, aqui nessa orientação pedagógica que eu gosto muito, olha só, o ofício do profeta do Antigo Testamento. É a revelação que desvendava, um ofício que envolvia revelação que desvendava o oculto. Eu citei Daniel,
anúncio de juízos, tá? Emissões de conselhos e advertências. Ou seja, nós temos o profeta Isaías, ele foi um profeta muito ousado para a sua época e como a sua função exigia, ele profetizou não só o presente, a realidade que precisava ser denunciada, como também Isaías falou do futuro. Ele revelou o julgamento que deveria atingir Judá por não ter cumprido a sua missão. Mas em seu livro nós vemos o relato profetizado também sobre o Messias e um triunfo do plano divino. É muito importante que nós compreendamos também o livro de Isaías, Jeremias, esses profetas, tanto maiores como menores, tá bom, meus queridos? Mas lembrando a palavra profeta, primeiramente nós temos tomar como referência ali, como a primeira, como esse significado na vida de Abraão, tá? A importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios, tá? Que exerciam esses papéis fundamentais. Como nós sabemos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutor, tá? Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Quando diz aquela passagem, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, a grande esmagadora, aqui a CPAD, ela diz aqui, a Bíblia afirma que os concidadãos dos santos da família de Deus são edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tá bom? Ou seja, a igreja do século, os profetas e os apóstolos indica que muitos teólogos dizem que é do Novo Testamento, tá bom? Mas com certeza nós sabemos que os profetas do Antigo Testamento também edificaram foram a base que nós temos hoje da palavra de Deus. Mas neste texto aqui, fundamentos dos apóstolos e dos profetas, faz referência aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. É assim que acredita a grande maioria, tá, dos teólogos. Subtópico de número 2, ofício do profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não. Uma coisa, meus queridos, quando tem uma profecia, muitas pessoas ficam em transe, dizem que não tomam conta de si. Meus irmãos, isso aí é balela. Quando Deus ele fala, você tem total conhecimento, você tem a ciência de si, você fala da parte de Deus, mas você tem uma total consciência, tá bom? Não é quando Deus fala, você está totalmente tomado, você está em transe e eu não lembro de nada do que foi falado. Não é assim que funciona não, tá? De acordo com o comentário bíblico pentecostal Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Tá? Apesar dele algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo Pentecostal, seu ofício consiste em proclamar
e interpretar a palavra de Deus, tá? Por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Ou seja, meus amados, apóstolos e profetas eram para fundamentar a palavra de Deus. Jesus deu autoridade a esses apóstolos e profetas para escrever, eles sendo inspirados por Deus para produzir novas escrituras. E qual era o seu ofício? Tá? Isso aqui é muito importante. Proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vista à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para do profeta do Antigo Testamento. Olha aqui, meus queridos, já aqui vai entrar num perigo, não é verdade? Desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Opa! Desmascarar o pecado vindouro, combater o mundanismo. Mas hoje nós estamos vendo isto, meus queridos. Hoje a mensagem é melzinho na boca, né? Hoje o objetivo é atrair pessoas. Hoje é desmascarar o pecado. Será que a mensagem é realmente isto? Desmascarar o pecado? É interessante ressaltar que os profetas não eram populares. Pelo contrário, certas vezes era até mal visto. Afinal, eles entravam em ação quando o povo caminhava mal, religiosamente e moralmente. Então tinham que dizer palavras de exortação, o que muitas vezes era pelo povo considerado, vamos colocar assim, uma importunação. Ou seja, está atrapalhando ao meu objetivo, que não é a palavra de Deus. É uma outra finalidade que eu não quero entrar nesse mérito, né? Não, meus amados. Continuando, preciso ler essa parte. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja. Não é outro jeito, ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. É um fato, não é verdade, irmãos? Vamos para o nosso subtópico de número 3, o objetivo do dom ministerial. Vamos lá. A função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios. Ou seja, o profeta é chamado de Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade. Meus queridos, a igreja é um organismo vivo. Então, a igreja, ela é composta por pessoas de diferentes culturas. E com isso, ela se trata desse organismo vivo. E em Provérbio diz: onde não há profecia, o povo se corrompe. Então, o objetivo desse ministério de profetas é isso, irmãos. A igreja desenvolver em amor, ter essa edificação em amor, tá bom? Ou seja, os profetas tinham essa capacidade para desempenhar, tá bom? Desenvolver essa edificação em amor para a igreja, para esse organismo vivo
que é a Igreja de Cristo. Discernindo o verdadeiro profeta do falso. Simplicidade versus arrogância. Meus queridos, duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. E aqui, já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefícios. Profetiza objetivando a autopromoção, ele mente, ilude e engana. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Olha só, meus amados, o verdadeiro, a gente para saber do falso e do verdadeiro. Vamos lá. O profeta verdadeiro, ele profetiza com simplicidade e amor, mas o falso, ele quer chamar a atenção, ele quer se sentir o maioral, tá? Olha só o que esse profeta disse. Ananias, quando ele profetizou. Jeremias 28, 10, 12. Então Ananias, o falso profeta, pegou no jugo do pescoço de Jeremias e quebrou-o. Ao mesmo tempo que fazia isto, dirigiu-se outra vez à multidão que assistia o Senhor. Dirigiu-se à multidão que assistia. O Senhor prometeu que dentro de 2 anos libertará todos os povos agora escravizados por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeremias retirou-se, né? Imagine como Jeremias devia ter se retirado. No entanto, pouco tempo depois, o Senhor comunicou a Jeremias esta mensagem. Vai dizer a Ananias, assim diz o Senhor, que tu quebraste no outro dia foi apenas um jugo de madeira. Mas em seu lugar, esta gente terá sobre si um jugo de ferro. O Senhor dos Exércitos de Israel diz, porém um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, o que as obrigará à escravidão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nada alterará este decreto. Nada, meus amados. Não será nada modificado, tá? E pelos frutos os conhecereis. Com certeza, né, meus amados? Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecereis? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos. Ou seja, o resultado, o fruto do que o profeta diz e faz. Ele diz e faz, e você conhecerá se procede essa árvore. A árvore é o profeta. O fruto, vamos lá, é o que diz, são as atitudes dele. E assim você vai reconhecer um falso profeta. Pelo fruto, meus amados, uma hora a máscara vai cair, tá bom? Ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante, Einico, ele fala com grande eloquência, e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro? Falar com eloquência, sem ter o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas aí que se enganam, fala bem, ele fala bem, ele tem uma boa oratória. Será que ele tem o Espírito Santo na vida dele? E aqui diz, né? E que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Não tenham medo, meus amados. Não tenham medo. E para finalizar, está em Deuteronômio. Eu já disse na aula passada. Você quer como uma profecia se cumpra? Como saber que a profecia irá se cumprir? Se o que foi dito, ela realmente virá à tona. Ela realmente será dita
pelo profeta, o que foi dito por ele, foi realmente cumprido ou não. Se foi cumprido, ele é um verdadeiro profeta. Assim era tratado no Antigo Testamento, está lá em Deuteronômio. Tá bom, meus amados? A nossa conclusão. Acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Apenas passando, o profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar injustiça, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Amém, meus queridos irmãos? Eu espero que possa ter contribuído com esta maravilhosa lição. Dúvidas, coloquem nos comentários e até a semana que vem, assim que Deus permitir. Fiquem todos com a paz de Deus. Amém.